Irmãos, hoje em dia, compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo, com vocês rapidamente. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas com problemas existenciais. O que é isso? Eu não sei quem eu sou, eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde eu estou indo. As pessoas perdidas em si mesmas, sem foco, sem propósito, sem destino, sem entender a sua vocação em Deus, se perguntando quem eu sou. Talvez você já se perguntou isso, quem eu sou? O que é que eu devo fazer? Aonde eu estou? Qual o sentido da vida? Só que o que nós precisamos entender, irmãos, é que antes de nós perguntarmos quem nós somos, a pergunta que tem que ser feita é quem Deus é. Porque só é possível responder quem eu sou na medida que eu tenho a revelação de quem Deus é. Vamos fazer essa pergunta então, quem Deus é? Quem é Deus? Nós encontramos algumas respostas em algumas esferas da vida sobre quem Deus é. Por exemplo, a teologia diz que Deus é um ser supremo, ele é criador de todas as coisas. Existem algumas nomenclaturas referentes aos atributos de Deus. A teologia, a Bíblia diz que Deus é onipotente, Ele é quem detém todo o poder. A Bíblia diz que Deus é um Deus onipresente, está em todos os lugares, está em todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é um Deus onisciente, aquele que sonda todos os pensamentos, glória a Deus. A Bíblia diz que Deus é um ser presciente. O que é um Deus presciente? É um Deus que conhece todas as coisas antes que elas aconteçam. A Bíblia diz que Deus é um ser eterno, Ele vive para sempre. Na verdade, Ele não só habita na eternidade, Ele é o Pai da eternidade. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Deus, Ele transcende todas as coisas. Deus, Ele está além de todas as coisas, irmã Eli. Então, quando a gente faz essa pergunta, quem Deus é? Nós vemos na Bíblia que Ele é onipotente, onipresente, um ser supremo, criador de todas as coisas, amém? O que a filosofia diz sobre quem Deus é? A filosofia diz que Ele é um ser autoexistente, ontologicamente, independente. O que é isso? Ele existe em si mesmo. Deus não precisou de nada para existir. Glória a Deus. Isso é que a filosofia diz sobre Deus. Agora, o que o apóstolo Paulo diz sobre Deus? É muito importante a resposta de Paulo, porque Paulo, irmãos, foi um apóstolo extraordinário, foi um homem extraordinário. Paulo, ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, não é isso? Paulo foi um homem extraordinário na história. Logo, a resposta de Paulo sobre quem é Deus é muito importante para a gente. Nós já vimos o que a Bíblia diz sobre quem é Deus, o que a filosofia diz sobre quem é Deus, o que Paulo diz sobre quem é Deus. Audrey, por quê? Ok, foi um homem extraordinário, escreveu vários livros do Novo Testamento, mas por quê? Por que é importante o que Paulo tem a dizer sobre quem é Deus? Irmãos, Paulo, ele nasceu como um judeu. Paulo, ele foi criado por cidadãos romanos. Paulo foi educado na cultura grega. Ou seja, Paulo foi um homem que teve contato com vários mundos, com várias realidades, amém? Conhecendo essas várias realidades, Paulo sabia que para o judeu, sinônimo de perfeição era luz. Por isso que, Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Porque para o judeu, quando eles pensavam em algo a respeito da perfeição, eles atribuíam a luz. Perfeito, para mim, judeu, é a luz. Amém? Para o judeu, perfeição era sinônimo de luz. Para o romano, sinônimo de perfeição era a glória do Império Romano, a glória de César. Os romanos gastavam todas as suas forças para preservar a sua glória, a glória do seu império. Porque para os romanos, sinônimo de perfeição era glória. Para os gregos, o que era? Para os gregos, sinônimo de perfeição era o conhecimento. Por isso que os maiores filósofos da existência foram gregos. Por isso que os gregos foram quem instituíram as primeiras faculdades. Porque para os gregos, avançar em conhecimento era avançar no conhecimento de Deus. Era conhecer os motivos, as razões da criação. Por isso, para os gregos, sinônimo de perfeição era, quanto mais eu conheço, mais eu avanço no conhecimento de todas as coisas. E Paulo era um homem que tinha contato com todas essas realidades. O judeu tinha como perfeição a luz. Os romanos tinham como perfeição a glória. Os gregos tinham como perfeição o conhecimento. E olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. O homem que tinha contato e conhecia todas essas realidades, todos esses mundos. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, diga judeu.
é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento, diga gregos, da glória de Deus, diga romanos, na face de Cristo Jesus. Então, quando Paulo vai responder quem Deus é, ele vira para todos os povos, para todas aquelas realidades, para todas aquelas pessoas que tinham como referência de perfeição a luz, o conhecimento, a glória. Ele fala, tudo isso que vocês têm como referência de perfeição está em Deus. Então, para quem tinha como um Deus a luz, Paulo fala, a luz é Deus. Para quem tinha como um Deus a glória, Paulo fala, a glória na verdade está em Deus. Para quem tinha como um Deus o conhecimento, Paulo diz, todo conhecimento consiste no Senhor. E ele diz, e aonde nós vemos isso? Na face de Cristo Jesus. Então, aonde nós conseguimos continuar respondendo quem é Deus? Na pessoa de Jesus. Filipe, quando pergunta a Jesus, quando ele questiona Jesus, ou ele fala com Jesus, enfim, ele fala, mestre, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus diz para ele? Olhe para mim, se olhares para o Filho, você vai contemplar o Pai. Então, aonde nós respondemos também quem Deus é? Na Bíblia, na filosofia, na resposta de Paulo e principalmente na pessoa de Cristo Jesus. Meus irmãos, olhar para Jesus, olhar para o Filho é olhar para o Pai. A vida de Jesus nos evidenciava a Deus, o Deus Pai, o soberano, o Deus Altíssimo, aquele que habita num lugar de luz inacessível. Olhar para Jesus é reconhecer o Deus que está junto com Jesus na divindade e na criação de todas as coisas. Então, como continuar respondendo quem é Deus, irmão Eli? Essa resposta está na vida de Jesus. Agora, algo muito importante, por quê? A teologia nos diz que Jesus é o todo-poderoso, onipotente, onipresente. A filosofia diz que ele é autoexistente, existe em si mesmo, ok? Paulo fala que nele habita todo o conhecimento, toda a glória, ok? Mas o que Jesus nos ensina sobre Deus? Jesus nos ensina que ao falarmos com o Senhor, Ele diz para nós chamarmos a Deus de Pai. Ele fala, quando orares ao Senhor, diga, ele fala onipotente nosso, ele diz onipresente nosso, ele diz altíssimo, guarda de Israel. Irmão, Deus é isso tudo, amém? Mas o que Jesus nos ensina como nós nos portarmos ao Senhor quando nós formos orarmos ou conversarmos com Ele? Chame de Pai. Por quê? Para mim, Lai, a maior característica de Deus é que Ele é Pai. Como assim, Aldo? Mas Ele não tem todo o poder, Ele não tem... Sim, Ele tem tudo isso, irmão. Mas um ser criador de todo o universo, criador de todas as coisas, nele habita todo o poder, nele habita todas as coisas, decidiu ter filhos. Muito mais profundo, vamos mais longe, decidiu morrer pelos seus filhos. Você pode falar comigo? Deus é onipotente. Deus é o criador de tudo. Deus é o conhecedor de todas as coisas. Deus é o meu Pai. Irmãos, nós precisamos viver nesse lugar. Porque hoje uma grande demanda do mundo se chama orfandade. O que é isso? Uma vida sem compreender a Deus como um Pai. Viver sem a pessoa de Deus como nosso Pai é viver sem objetivo. É viver sem rumo. É viver sem saber quem nós somos. Porque nós somos filhos de Deus. Só que para viver como filhos de Deus, primeiro nós precisamos ver o nosso Senhor como nosso Pai. Caso contrário, nós continuaremos com nossos questionamentos. O que eu devo fazer? Qual que o emprego que eu devo escolher? Para onde eu devo direcionar o meu filho? Eu não sei, eu não faço ideia o que é melhor para ele. Isso se chama, irmãos, orfandade. Um órfão vive sem direção. Troca de relacionamentos, troca de igreja, troca de trabalho, mais do que tudo. Porque ele não tem senso de pertencimento, ele não sabe ele não tem a direção de alguém. Porque o que um pai faz com seu filho? Já estourei 5 minutos, pastor? O que um pai faz com seu filho? Filho, vai por aqui. Filho, faça isso. Filho, seja como a mim. O que a palavra diz? Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Aleluia, nós precisamos entender isso, irmãos. O que é identidade? Identidade deriva de idem. Idem é ser igual a.
Não é, irmãos, não é sobre quem eu sou, é sobre igual a quem eu sou. Quando eu entendo que eu sou semelhança de um Deus que é Pai, eu entendo que eu estou vivendo debaixo da proteção de alguém que não é um Deus alheio, Ele é um Pai presente. Ele não me abandona, Ele não é um Pai, talvez como a minha referência de pai terreno. Talvez a sua referência de pai terreno foi um pai autoritário, foi um pai que só te chamava pelo nome para te chamar atenção. E aí, automaticamente, você vai atribuir essa figura a Deus, é algo automático nosso, irmãos. Talvez a referência de pai que você teve aqui foi um pai ausente. Talvez você foi abandonado, irmão. Talvez seus pais se divorciaram e você se distanciou do seu pai. Talvez ele estava em casa, mas era um pai ausente. E você vai atribuir isso a Deus. Talvez o seu pai foi o contrário dessas coisas, foi extremamente permissivo, pode tudo, não estabeleceu limite sobre você, não foi responsável sobre você, por isso você acabou podendo fazer tudo o que você quis, hoje você colhe consequências disso. E automaticamente você vai atribuir essa figura do seu pai terreno a Deus. Mas Deus não é um pai como as nossas más referências. Deus não é um pai alheio. Deus não é um pai de abandono, irmãos. Deus não é um pai que não está presente conosco o tempo inteiro. Deus não é um pai que não chora conosco, porque Salmo, se eu não me engano, 103 diz que Ele é um Deus que se compadece de nós. Irmãos, compadecer é padecer com. Quando nós estamos vencendo, Ele sorri conosco, Ele se agrada de nós. Lá está o meu filho vivendo em obediência e me agradando. Mas quando nós estamos na provação, quando nós estamos chorando, quando nós estamos vivendo esses desafios terrenos aqui, Ele é quem chora conosco. Porque a Bíblia diz que Ele não é um Deus alheio, Ele é um Pai que se compadece de nós. Então eu entendo que Deus tem nos chamado para uma vida de filhos de Deus. Não apenas servos, como o filho pródigo que saiu da presença do pai e quando quis retornar para o lugar, para a casa do pai, ele quis ter um relacionamento de servo, não foi isso? Trate-me como um dos seus trabalhadores. Irmãos, Deus não quer que nós nos relacionemos com Ele como um servo. Deus quer filhos. Deus não quer nem que eu diga, estou trabalhando para Deus. Não, eu estou trabalhando com Deus, porque eu sou filho, aquilo que é do Pai é meu, por isso que eu sou co-participante das coisas do Senhor. Nós precisamos, irmãos, viver como filhos de Deus. Esse lugar é um lugar de fato de não sermos abalados, porque ser filho de Deus não é estar firmado nas ausências, nas nossas carências, naquilo que nós não vemos acontecer que nos satisfaz. Ser filho de Deus é estar firmado naquele que não se abala, naquele que é rocha inabalável. Por isso nós falamos, né? Estamos firmados na rocha. Por quê? Estar firmados no Senhor, estar firmados como filhos em um Deus que é Pai, é viver uma vida inabalável. Passamos tentações, passamos provações, mas de fato vivemos o que Tiago nos fala. Se alegrem, porque a aprovação é crescimento. A aprovação está gerando em vocês um caráter perfeito e íntegro. Então, nem a dificuldade, nem o choro, nem a ausência, nem a frustração abalam o Filho de Deus. Vamos acessar esse lugar em nome de Jesus? Se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor nos auxilie, segundo o seu Espírito, a vivermos como filhos do Senhor. Deus, direciona o nosso coração, Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cada dia termos a revelação de quem o Senhor é. Ó Deus, para desse modo vivermos como os teus filhos, não levados por vento em popa, por vento de doutrina, Senhor, para não ficar, Senhor, reproduzindo as nossas meras frustrações, as nossas carências, como pessoas que são órfãos. Não, Senhor. O Senhor o Senhor nos deu um poder e poder de ser filhos do Senhor. Paulo diz, Pai, que quando nós somos cheios do Senhor, existe um clamor no nosso espírito, e esse clamor se chama Abba, Pai. Nós somos filhos do Senhor, Pai. E nós precisamos, ó Deus, que a cada dia essa consciência aumente em nós, que nós somos os seus filhos, chamados para estar, Senhor, no esconderijo do Altíssimo. E o Altíssimo não é só um Deus distante, o Altíssimo é um Deus que é o nosso Pai, Criador de todas as coisas, mas que também cuida de nós de forma pessoal. Senhor, nos ajuda a estarmos acolhidos no Senhor, temos plena convicção e confiança de que o Senhor é nosso Pai. Senhor, o Senhor não nos chamou para ser órfãos,
O Senhor não nos chamou também para ser tão somente servos. O Senhor nos chamou para sermos os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, ajuda-nos a permanecermos neste lugar. Tem misericórdia quando nós não nos posicionamos como os teus filhos, ó Pai. Nós precisamos do teu auxílio, Senhor, pois só com a tua força, só com a tua inspiração, só com a revelação do Senhor em nós podemos viver esse lugar. Senhor, nós sabemos que nós não contemplamos a sua boa, perfeita e agradável vontade, ó Pai, com as realizações do mundo. Nós contemplamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando a nossa mente é transformada. Então que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos uma transformação de mente, aonde nós possamos olhar, Senhor, até aquilo que outrora era motivo de dor, motivo de frustração. Senhor, aquilo que no meu passado aconteceu e hoje me impede de viver como filho, isso não tem mais um significado só de dor. Isso para mim agora vai significar crescimento e amadurecimento, pois eu saberei que o Senhor não me abandonou. Senhor, dai-nos essa fé, dai-nos essa convicção e essa certeza, Pai, do teu caráter, do teu coração como um Deus que é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.